Capítulo 729, Placa Estântica Tradução. GP Revisão. Azel Padrim na Casa de Bambu. Depois de sua hesitação inicial, o dedo de Lindong finalmente aterrissou em frente ao aglomerado de luz que continha a placa de madeira. Você tem certeza? Ling Xuanzi gentilmente sorriu e perguntou. Sim. Lindong assentiu. Desde que ele já se decidira, ele não tinha mais nenhum receio. Embora os tesouros da alma celestial de alto grau fossem raros, não alcançaram a extensão da placa, e ele foi incapaz de abandoná-la. Ao ver que Lindong havia parado de hesitar, Ling Xuanzi também riu fracamente. Ele acenou com a manga e guardou os outros 2 feixes de luz em sua manga. Depois disso, ele estendeu a mão e a placa de madeira preta também pousou lentamente na palma da mão. Após o desaparecimento da luz na placa de madeira, Lindong finalmente descobriu que a superfície da placa parecia estar coberta por alguns símbolos extremamente obscuros e misteriosos. Esses símbolos pareciam ter uma força vital e, na verdade, giravam lentamente na placa de madeira. Mestre da seita, o que é essa coisa? Que uso tem? Lindong cuidadosamente perguntou. A placa estática. Ling Xuanzi respondeu fracamente. Placa estática? Lindong ficou surpreso. Seu rosto estava perdido. Nos tempos antigos, havia uma vez um item divino conhecido como a placa estântica divina. Uma vez que fosse ativada, seria capaz de congelar imediatamente o tempo e o espaço. Aqueles que estavam presos não teriam mais a capacidade de resistir e, portanto, ficariam à mercê dos outros. E Ling Xuanzi brincou com a placa de madeira preta na mão. Mesmo para alguém como ele, havia uma admiração que não podia estar escondida em seus olhos ao mencionar a chamada placa estântica divina. Oh! Lindong foi movido. Pensar que a chamada placa estântica divina era realmente tão assustadora que poderia até mesmo fazer com que o tempo parasse? Quão aterrorizante era tal habilidade? Que relação tem esta placa estântica com ela? Os olhos de Lindong giraram quando ele fez a pergunta que mais o preocupava. A placa estântica é um tesouro da alma que foi criado copiando a placa estântica divina. Você realmente acha que minha seita do Dao realmente possui um objeto tão divino? Ling Xuanzi riu. Então, é uma imitação. Lindong esfregou o nariz. No entanto, ele não ficou desapontado. Isso porque ele não possuía o desejo de que seria capaz de obter tal objeto divino lendário com tanta facilidade. No entanto, embora seja uma mera imitação, esta placa estática ainda é capaz de superar a maioria dos tesouros da alma celestial. Claro, não atingiu o nível de um tesouro puro Yan. Só pode ser dito que está entre esses 2 níveis, disse Ling Xuanzi. Lindong assentiu. Um tesouro Yuan puro era considerado um tesouro importante mesmo dentro dessas super seitas. No entanto, esta placa estântica era meramente uma imitação. Independentemente de quão poderoso era, provavelmente era difícil alcançar o nível de um tesouro puro Yan. Além disso, esta placa estântica pode não possuir a força assustadora do negócio real, mas é capaz de fazer com que o oponente fique imóvel por um instante, quando for ativada. Eu acho que durante uma batalha entre especialistas, tal instante deveria ser suficiente, certo? Ling Xuanzi disse sorrindo. Lindong assentiu animadamente. Em uma luta entre os fortes, qualquer abertura era fatal, muito menos fazendo com que o adversário inesperadamente congelasse. Se ele possuísse esta placa estântica antes de trocar golpes com Wang Yan, era provável que o processo da batalha tivesse sido muito mais relaxado. Carinha, você tem bons olhos. Pegue. Ela requer energia mental para ativar esse tesouro. No entanto, você possui uma grande conquista em termos de energia mental. Provavelmente não será um problema. Ling Xuanzi riu e jogou a placa estântica em sua mão em direção a Lindong. É um objeto sem dono. Eu já o ajudei removendo as obstruções para poder refiná-la. Você poderá usá-la uma vez que você o refinar com sangue. Lindong apressadamente estendeu a mão e recebeu-a. A placa de madeira preta estava quente quando entrou em suas mãos. Depois de tocá-lo com cuidado, ele descobriu que não era madeira nem metal. Ele estava incerto sobre do que ela era feito.
Ao receber o tesouro da alma, Lindong pressionou sem a menor atenção a ponta do dedo, e uma gota de sangue fresco caiu sobre a placa estática. Depois disso, uma luz fraca se espalhou. Um tipo de relacionamento vagamente presente subiu discretamente no coração de Lindong. A luz na placa estática tornou-se cada vez mais brilhante. No final, flutuou lentamente. Finalmente, transformou-se em um raio de luz que entrou diretamente na testa de Lindong e desapareceu. Os olhos de Lindong se fecharam devagar quando a placa estática entrou em sua testa. Sua mente rapidamente entrou em seu palácio Nivan. Dentro do pequeno mundo, onde a energia mental passava, ele viu a placa de madeira preta flutuando silenciosamente dentro dele. A energia mental girava lentamente em torno dele como uma onda, enquanto fios de energia mental continuavam a fluir. Sob essa infusão de energia mental, Lindong podia sentir os vários mecanismos dentro dessa placa estática e começou gradualmente a se familiarizar com eles. Lindong fechou os olhos por 2 horas inteiras. Durante este tempo, Ying Xuanzi não se apressou em tudo. Tudo que ele fez foi sentar-se calmamente como um velho monge. A luz do sol do lado de fora da janela gradualmente tornou-se fraca quando aqueles olhos bem fechados de Lindong foram lentamente se abrindo. Uma luz misteriosa cintilou dentro de ambos os olhos. Finalmente, ele estendeu as mãos e lentamente formou um selo relativamente estranho. Os olhos de Lindong olharam para uma borboleta voando na janela. O estranho selo formado por suas mãos de repente apontou para ele. Depois disso, uma voz suave emergiu de sua boca. Pare! Quando aquela palavra foi emitida da boca de Lindong, uma flutuação invisível e extremamente misteriosa varreu de repente do ponto entre as sobrancelhas de Lindong. Bus! Quando essa flutuação entrou em erupção, as asas agitadas da borboleta dançando do lado de fora da janela congelaram. Seu corpo inteiro parecia ter sido incorporado dentro da fenda do espaço-tempo. Uma cena extremamente misteriosa. No entanto, esta cena incomum não durou muito tempo antes de ser quebrada. A borboleta também bateu as asas de choque quando fugiu rapidamente deste lugar. Tal placa estática misteriosa, o olhar de Lindong estava queimando. Ele lambeu os lábios e riu. De um certo ponto de vista, esta placa estática não possuía um poder de assassino excessivamente forte. No entanto, essa estranha habilidade de fazer algo congelar fez o coração de Lindong bater mais forte. Era provável que ele fosse extremamente infeliz se seu oponente tivesse tal habilidade em uma batalha de vida ou morte. No entanto, esgota muita energia mental, Lindong acrescentou um pouco pesaroso. Ele havia apenas usado a habilidade de congelar por alguns instantes antes, mas o consumo de energia mental havia atingido um nível assustador. Como pôde haver algo completamente perfeito neste mundo? Ying Xuanzi riu. Lindong acenou com a cabeça quando ele riu secamente. Ele era de fato muito ganancioso. Essa capacidade de congelar algo já era tão assustadora. Seria realmente irrealista se alguém pudesse usá-la como quisesse. É bom que você goste dessa coisa. Na verdade, de acordo com as regras, até mesmo o campeão do encontro dos salões não pode obter esta placa estática. Ying Xuanzi falou com um significado mais profundo para suas palavras. Nesse caso, vou agradecer ao mestre da seita por sua generosidade. Lindong percebeu a dica. Ele entendeu que se ele não tivesse parado Wang Yan e finalmente entregasse a autoridade de comando de volta a Ying Xiao por conta própria, seria muito difícil obter algo como a placa estática. Ying Xuanzi sorriu involuntariamente. Logo depois, ele falou novamente. Há meio ano antes da grande competição das seitas. Todos vocês deveriam prestar mais atenção em relação a esse tempo. Quando ele falou até o fim, aquele rosto de Ying Xuanzi parecia uma escuridão assustadora. Os discípulos do portão Yuan são muito fortes? Lindong franziu as sobrancelhas e perguntou. O mais forte dos discípulos do portão Yuan são os 3 pequenos reis e os 8 generais da alma. Ying Xuanzi explicou lentamente. 3 pequenos reis, 8 generais da alma, Lindong murmurou. O portão Yuan é dividido em 8 seções. Esses 8 generais da alma são os discípulos mais fortes das 8 seções. Quanto aos 3 pequenos reis, Ying Xuanzi enrolou a boca.
Só então ele continuou. Todos são considerados como tendo sido ensinados pessoalmente pelos 3 mestres da seita do Portão Yan. Todos eles possuem talento monstruoso. Eles podem ser considerados os mais notáveis. Entre a geração mais jovem da região de Shuan Oriental, as pupilas de Lin Dong encolheram um pouco. Um ar frio foi lentamente inalado dentro de seu coração. Claramente, ele não esperava que os chamados 3 pequenos reis tivessem antecedentes tão esmagadores. Os 3 mestres da seita do Portão Yuan eram os especialistas de alto nível da região Shuan Oriental. Quão fortes eram aqueles que tinham sido pessoalmente ensinados por eles? Se você acabar encontrando-os durante a grande competição das seitas, você deve definitivamente ser cuidadoso. Ying Xuanzi advertiu. Imediatamente, ele riu fracamente e disse: no entanto, você não precisa ter muito medo. Naquela época, Zhu Tong reuniu um grupo de amigos durante a grande competição das seitas e acabou matando um dos 3 pequenos reis do Portão Yuan, ferindo gravemente outro e fazendo com que o último fugisse. Lin Dong ficou atordoado e sem palavras. Este veterano Zhu Tong era de fato uma pessoa extremamente feroz. Não admira que ele possuísse uma reputação tão grande dentro dos corações dos discípulos da seita do Dao. Tal série de conquistas fez com que ele sentisse seu sangue ferver um pouco depois de ouvi-los. Este discípulo entende. Lin Dong balançou a cabeça e gravou as palavras de Ying Xuanzi em seu coração. Parece que esta grande competição das seitas não era apenas uma competição comum. Você deve treinar adequadamente durante este período de tempo. Não há necessidade de todos vocês se destacarem durante a grande competição das seitas. Tudo o que você precisa fazer é tentar proteger os outros discípulos. Ying Xuanzi acenou com a mão e disse: entendido. Lin Dong não ficou mais tempo depois de ver isso. Ele juntou as mãos de forma respeitosa, antes de se virar para sair. Ying Xuanzi observou as costas do jovem ao sair. Sua mão gentilmente tocou a mesa. Ele parecia ser capaz de ver uma pequena semelhança da figura de Zhu Tong e Lin Dong. Os 2 possuem um talento extremamente chocante. No entanto, ele não sabia se esta grande competição das seitas acabaria sendo um pouco diferente por causa da participação de